Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Texto extraído da obra Mais Perto, mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aos quase suicidas. Sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste e que chegou por fim à maneira de tempestade arrasando-te as forças. São elas, essas agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas, a necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre, a feição de anjo libertador. Ainda assim, compreendendo-te os ápices de angústia, em nome de todos aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza, dos quais te despediste na grande separação, rogamos-te paciência e coragem. Ergue-te acima dos escombros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não funcionam debalde. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Se dificuldades repontaram da estrada, estuda com elas qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Se provações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te lapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. Obrigado. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmureças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder, a pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. E Ele, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires, além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo que brilhes e avances para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imperecível. O mês de setembro, ele é lembrado, o Setembro Amarelo, que é o combate ao suicídio. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa contagem que eu vou fazer. Me acompanhem. 1, 2, 3, 4. Alguém se matou. A cada 4 segundos no mundo, alguém se mata. A quantia de suicídios por ano no planeta Terra chega a 1 milhão. E são cerca de 30 a 40 milhões de tentativas. Por isso é que nós devemos entender o que é a vida. Entender por que Deus nos colocou na face da terra. Qual é o seu objetivo? Qual é a finalidade da encarnação? Tanto é que na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que o objetivo, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os imortais respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista,
às ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O mais interessante disso daqui é que a encarnação serve para alcançarmos a perfeição. Mas para que isso aconteça, nós iremos passar inevitavelmente todos pelas vicissitudes da existência corporal, que são os sofrimentos, que são as dores. Ou seja, resumindo, viver dói. Faz parte da vida material. E nós passamos durante a existência por 4 processos de dor ou sofrimento: nascer e morrer, envelhecer e adoecer. Todos eles causam sofrimento. Aí muitos falam, mas nascer? Nascer. Talvez seja o maior sofrimento que o espírito passe na encarnação. Porque, vejam bem, quando ele está no ventre da mãe, o espírito unido ao seu corpinho no ventre da mãe, que ele já está no processo de esquecimento e de sono para a sua nova existência. Ele está aquecidinho no líquido amniótico, protegido com a temperatura equilibrada, sendo alimentado pelo cordão umbilical. Ele não precisa sugar, não precisa de esforço nenhum. O alimento é normal. Quando ele nasce, ele começa a passar pelas vicissitudes. Ele perde aquele quentinho, aquela situação gostosa, aquela alimentação fácil. Ele aprende a lidar com o frio, com o calor, com a dor, com as cólicas. A alimentação ele tem que aprender a sugar, ele tem que aprender a mastigar. Sofre com o nascer dos dentes, da febre. Ele chora muitas vezes por fome, por sede, por calor, por frio, por febre, por cólica. Ninguém sabe. Só aprende fazendo. Então, nascer é um sofrimento terrível. E morrer é um sofrimento que a pessoa quer viver. E nós achamos que nós somos imortais fisicamente. Nós somos imortais, como espírito. Mas o corpo é perecível, ele tem um princípio, um meio e fim. Do berço ao túmulo nós temos atividades inúmeras que nos servem para auxiliar o nosso progresso e também para auxiliarmos na criação. Olha que bonito. Todos nós somos figuras importantes na obra de criação de Deus. Então todos somos missionários. Porque o ser missionário não é uma tarefa grande, é a tarefa que te cabe. Por isso que a palavra igualdade deve ser substituída por equidade. Cada um dá aquilo que pode dar, nas circunstâncias que lhe sejam favoráveis ou não. Não darão todos da mesma forma, porque cada espírito é um universo à parte. Então, morrer traz sofrimento. Envelhecer traz sofrimento. Nós ficamos mais lentos. Nós, então, no processo de envelhecimento, passamos a adoecer. Passamos a ter dificuldades. E é óbvio que com o adoecimento nós sofremos. Limita as nossas forças, as nossas atividades. Então, é inevitável passar pelo sofrimento e pela dor sobre a face da terra. A pessoa que pretende se suicidar, ela não quer morrer. Essa é a grande verdade. A pessoa que quer se suicidar, ela quer se libertar da dor. E ela acha que, pondo fim à sua vida, ela vai se libertar. É esse o objetivo. E aí que entra o Espiritismo. Com a grandeza de ensinar para a pessoa que ela não morre. Porque a primeira sensação do espírito, após ele se suicidar, é a decepção de verificar que ele continua vivo. O segundo sentimento é o arrependimento, porque ele achava que ele ia se libertar da dor, ele vai continuar com aquilo que lhe causava dor, porque ele continua vivo. Ou, melhor dizendo, piora a situação, porque ele arranjou mais um motivo de sofrimento, que é o abandono da vida física. E quando nós nos suicidamos, o que é que acontece? Antes de nós praticarmos o ato contra nós mesmos, em tudo que nós fazemos, nós planejamos mentalmente. Nós praticamos mental para depois ser físico, não é? Todo planejamento é mental.
E quando nós planejamos mentalmente, nós já passamos a ferir as fibras íntimas do nosso perispírito ou corpo espiritual, que é a matriz do nosso corpo físico. Então partimos para o mundo espiritual com esse corpo que sobrevive à morte do corpo físico, que é o perispírito ou corpo espiritual, mas ele chega no mundo espiritual adoentado, ferido, aonde nós realizamos esse ato terrível. Por isso que tem mais uma mensagem do Emmanuel que ele explica o seguinte, está no livro Religião dos Espíritos. Os que se envenenaram conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Isso eu estou querendo dizer, ele vai renascer com esses problemas. Por isso, as doenças, as pessoas, as crianças que nascem com as doenças, frutos de outra reencarnação, porque estragaram a sua matriz perispiritual. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose e do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso da efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras, experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, que é um transtorno mental, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, quando nós vemos uma criança que nasce com uma doença congênita, na maioria dos casos, não é em todos os casos, esse adoecimento provém de um crime cometido em outra existência, que é o suicídio. Por nós ferirmos a matriz do nosso corpo em outra existência. Então, quando nós olharmos uma pessoa que renasceu com uma doença congênita, não culpemos a Deus. Deus não nos pune, Deus não nos condena e Deus não nos odeia. Deus nos ama. Tanto que Ele nos dá a oportunidade de reencarnar para reparar a falta e seguir novamente de forma equilibrada. Porque a reencarnação é a possibilidade de você fazer de novo. Ele não fecha as portas à reparação do filho, mas Ele abre as portas para que a pessoa possa reparar. E quando nós falamos, eu falei no meio do texto sobre suicídio direto e indireto, porque as pessoas pensam só nesses tipos que eu citei. Mas a maior quantidade de suicídios são os indiretos, que as pessoas se acostumaram com certos hábitos, certas atitudes e acreditam que está tudo bem. Por exemplo, os vícios diversos da bebida, do tabaco, do tóxico, que nos levam à morte, as atitudes mentais inferiores, que nos levam à depressão, que nos levam aos transtornos e nos levam à morte, o abuso na alimentação, que nos leva à morte, a falta de prudência e de equilíbrio dirigindo um veículo, andando pela rua, ou então naqueles esportes radicais, que você coloca a sua vida em risco, e colocando em risco e se matando, você não está sofrendo um acidente, você se matou. Para a providência divina, aquele que concorreu para a sua morte, ele é um suicida inconsciente. A pessoa que pega um carro e anda 150 por hora,
Ou então bebeu e pega o carro e vai dirigir. Além de muitas vezes provocar a morte de outros, provoca a de si mesmo, ele se torna, se ele matou alguém, ele é homicida e suicida ao mesmo tempo. Então nós temos que entender que a maioria das coisas que nos acontecem são fruto de nossas atitudes desequilibradas, das nossas atitudes funestas. Por isso é que nós temos que considerar esse corpo como um santuário da alma. Francisco de Assis chamava o corpo de jumentinho. Eu acho linda a definição, porque ele aguenta o nosso espírito o tempo todo. A malcriação e bate no jumentinho, e deixa de alimentar o jumentinho, dá comida demais para o jumentinho, deixa no relento o jumentinho, faz sofrer o jumentinho. Nós não fazemos isso todo dia? Foi feita uma pesquisa 30 anos atrás pelas clínicas Mayo nos Estados Unidos, que nós vivemos, quase que a totalidade de nós, cerca de 20 anos menos do que deveríamos viver, pelos excessos de todos os tipos. Aí nós vamos falar que a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Por isso é que foi criada uma palavra que a psicologia passou a utilizar há uns 20 anos atrás, se chama resiliência, que é a capacidade de você se adaptar às situações. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas, o sofrimento faz assim, ela aguenta, isso é resiliência. Aí vem mais sofrimento, ela aguenta, isso é resiliência. Ela não aguenta mais. Aí ela busca o suicídio. Entra na depressão e se suicida, porque a sua resiliência tinha um limite. Buda já dizia que existe um caminho para a felicidade e um caminho para o sofrimento. Ou seja, se existe um caminho para ambas as polaridades, quer dizer que nós construímos esse caminho, nós trilhamos esse caminho, ninguém faz pela gente. Então, se eu tenho sofrimento, eu construí esse caminho, eu o trilhei durante muito tempo, e automaticamente eu vou colher as consequências do caminho que eu decidi seguir. Assim como ser feliz é uma construção de muito tempo. Aí nós nos perguntamos, como é que nós podemos lidar com o sofrimento se ele é inevitável? Entendendo que, se ele é inevitável, sofrê-lo é opcional. Parece uma loucura que eu estou falando, né? A dor, o sofrer, ele é inevitável. Mas sofrer é opcional. Cabe a cada um de nós encarar como a dor chega até você. Um exemplo disso é o psiquiatra vienense Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um dos homens mais importantes da humanidade. Ele se formou psiquiatra, ele tinha relacionamento com Freud e ele lidava com suicidas. Logo após se formar, ele tratou de cerca de 3.000 mulheres suicidas nos hospitais onde ele passou. Então ele tinha uma experiência vasta nesse campo. Mas ele viveu na Áustria, no período da Segunda Guerra Mundial, foi um dos períodos mais negros da humanidade, em que o nazismo estava imperando. E como ele era judeu e sua mulher era judia, ele foi preso e enviado para campos de concentração. Ele para um e a mulher para o outro. Os pais também foram enviados e a sua irmã também. Cada um ia para um campo de concentração, porque os nazistas eles eram terríveis. Além de fazer você sofrer com a dor física, eles faziam você sofrer com a expectativa, com a apreensão. O Viktor Frankl sofreu todos os horrores, mas ele tinha a esperança, que é o que movia para ele não se matar no campo de concentração, de encontrar a sua esposa e a sua família.
No entanto, o que ele não sabia é que a esposa dele, mal chegada no campo de concentração que ela foi, ela estava grávida dele. E eles a fizeram abortar a criança. E depois a mataram. E mataram seus pais. Só a sua irmã sobreviveu. Mas ele ficou 3 anos no campo de concentração. Nesses 3 anos, ele falou, vou colocar em prática aquilo que em teoria eu criei. Porque ele vai criar um conceito de psicologia chamado logoterapia, que é o conceito da valorização da vida, de buscar um sentido existencial. Então ele acreditava que para a pessoa não se matar, ela precisava ter um sentido existencial. Porque ele via muitos dos seus companheiros do campo de concentração, porque as cercas que rodeavam os locais onde eles ficavam eram eletrificadas. Então, muitas vezes, as pessoas se cansavam daquela vida e se encostavam no fio para morrerem. E os nazistas não faziam nada porque para eles era um trabalho a menos eles se matarem. Gente boa. E ainda nós estamos vendo pessoas com esse movimento no Brasil e na face da terra, com tatuagens, é uma loucura. E ele fez o quê? Ele começou a conversar com seus colegas. Vieram 2 conversar que queriam se matar, falando, o que eu tenho? O que eu espero da vida? Aí ele respondeu, o que a vida espera de você, meu irmão? Aí ele parou, pensou, aí ele lembrou que a esposa dele estava em casa, com o filho, e que se ele lutasse para sobreviver, ele ia encontrá-la. Ele arranjou um sentido para sobreviver. Porque ao depressivo, ao possível suicida, falta um motivo para viver. Um motivo existencial. Sempre há um vazio, um buraco. E isso fez com que aquele homem lutasse para sobreviver todas as dificuldades, sem esmorecer. Aí ele foi conversar com outro. Ele era um geógrafo. E ele queria fazer uma coleção de livros de geografia. Então o que motivava era sair do campo de concentração e terminar sua coleção. Cada um tem um objetivo de vida. E eles passaram a lutar para sobreviver. E o mais interessante, Viktor Frankl foi ajudando um por um. Ele falava assim, vocês vão se matar, vão dar esse gosto aos nazistas? Não, eles querem matar vocês, mas vocês têm que querer sobreviver, vocês têm que querer viver, porque a vida é uma bênção de Deus. Não deem esse gosto aos nazistas. Tenham força. Não esmoreçam. E eles não esmoreceram. Em 9 dias, à noite, sem os guardas verificarem, durante o dia ele escondia dentro da sua roupa as folhas, ele escreveu uma das suas maiores obras, que é o livro Em Busca de Sentido, que foi escrito em 1946. Aliás, foi editado. Mas foi escrito dentro do campo de concentração em 9 dias. Ele escreveu esse livro. Ou seja, dentro do campo de concentração, ele tinha que lidar com o seu sofrimento, com as suas dores. Ele ajudava os companheiros a lidar com o seu sofrimento, com suas dores, e ainda escreveu uma obra que quem ler vai também alcançar um objetivo existencial e se libertar de suas dores. Quando ele saiu do campo de concentração, ele falou, vou encontrar minha esposa, vou encontrar meus pais, estão todos mortos. E ele teve um baque, mas ele superou a dor. Só sua irmã sobreviveu. Ele então montou uma clínica para lidar com as pessoas que queriam se suicidar. E passou a fazer palestras pelo mundo inteiro, dando motivação e felicidade para as pessoas, dando um motivo. Tanto é que ele usa uma frase de Nietzsche que dizia, quem tem por que viver, pode suportar quase qualquer como. Ou seja, pode suportar tudo, quem tem por que viver. Porque ele dizia que o motivo de uma pessoa querer se suicidar era fruto de uma equação matemática. Achei um barato isso. Que eu ouvi ele numa reportagem falando, o próprio Viktor Frankl, que é D é igual a S menos S. Ou seja, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Aí vão perguntar, mas qual sofrimento tem sentido? Um pai que arranja 2, 3 empregos para sustentar a família,
para dar comida para os filhos, ele tem o sofrimento. Ele não tem descanso, mas ele vai sofrer porque ele tem o objetivo de sustentar a sua família. Uma mãe que cuida do seu filho pequeno, com sofrimento, com dor, passa por vicissitudes, muitas vezes não tem ajuda de ninguém. O sofrimento dela tem sentido, porque ela quer ajudar alguém que necessita dela. Um filho que se sacrifica por um pai, uma mãe doente, passa horas, noites em claro, velando sua noite, velando em sua cama, no sofrimento, para que ele possa ter uma vida mais equilibrada. É um sofrimento com sentido. Mas o que nós vemos no mundo, pessoas sofrerem sem sentido. Sofrerem por terem um vazio existencial. Sofrerem por terem demais. Porque o suicídio é maior entre as classes mais abastadas do que entre as classes mais pobres. Alguém vê notícia de pobres se suicidando? Quase não vê, porque eles já estão no fundo do poço, já estão sofrendo, já são explorados desde sempre. Desde sempre. Então, para eles, por que eles vão se matar? Vão se matar. Mas aquele que muito tem, aquele que conhece as benesses do ter, muitas vezes esquece as benesses do ser. Por isso que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava condenando a riqueza? Não estava condenando, não é isso. É que no sofrimento você se aproxima de Deus. Na felicidade você se afasta. Nós somos demais, não? A gente precisa apanhar mesmo, né? Que justamente na felicidade, que era o momento de você se aproximar de Deus, a gente está tão feliz que, dane-se Deus, não quero nem saber. Quando nós estamos bem, nós deixamos de frequentar a casa espírita. Quando nós conseguimos uma promoção no emprego, que a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais, a gente abandona o núcleo religioso. Quando nós alcançamos nossos objetivos, trocamos de carro e mudamos de casa, ou conseguimos materialmente as coisas, nós deixamos a parte espiritual do lado, a gente já não tem mais tempo. Mas quando a gente não tinha, quando não tinha emprego, quando não tinha casa, quando faltava comida, agora eu vou no centro espírita. Ou qualquer, porque você está precisando. Ou seja, nós usamos Deus. Usamos, abusamos, e quando está tudo bem, a gente vai embora. Aí sabe o que acontece? Nós sofremos. Por quê? Porque a gente deixou no centro espírita? Lógico que não. Porque nós abandonamos a nós mesmos. Nós deixamos a espiritualidade de lado. E achamos que era suficiente o que tínhamos conquistado. Mas isso nos dá vazio. Porque a posse, o ter, hoje nós temos, amanhã a gente já não liga. Quantas pessoas que eu vejo, a pessoa tem um carro novo, só falta falar. Aí a pessoa fala, meu carro está muito velho, muito usado, preciso trocar. Quanto tempo tem? 1 ano. 1 ano seu carro está velho? Desvalorizado? Porque ele vai desvalorizar. Olha que conversa para boi dormir, gente. Então quer dizer que você tem pessoa que troca todo ano de carro. Se não trocar, imagina. Onde está a felicidade? Aquele prazer de comprar um carro novo, uma roupa nova, dura 1 semana, 2, depois você já não liga mais. Mas o amor que você pratica dura para sempre. O alimento da alma que você dá a quem necessita, dura para sempre. A prática do amor e da caridade são práticas que duram para sempre. Existe um outro pensador que escreveu uma obra magnífica. Anotem, comprem, estudem. Chamado Stephen Covey. Ele escreveu uma obra belíssima, em 1989, chamada Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Por que ele deu esse título ao seu livro? Porque Aristóteles disse o seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Ou seja, nós nos habituamos, nos acostumamos a ser felizes e a nos amar, assim como nós nos acostumamos e nos habituamos a ser infelizes e a nos odiar. É uma construção. No meio desse livro, ele fala da teoria 90-10. Que essa teoria a gente nunca pode esquecer na vida. O que é a teoria 90-10? 10%
do 90-10. O 10 é 10% da nossa vida, nós não temos controle nenhum. Nenhum. É o sinaleiro que fecha quando você está com pressa. É a xícara de café que cai na camisa branca antes de você ir trabalhar. É a criança que adoece. É o seu pé que incha. É uma chave que você perde. É a chuva que cai quando você está bem vestido e você vai ficar em sopa para o seu compromisso. São coisas que você não tem controle. São incontroláveis. E não deveriam ser motivo de infelicidade, porque não está em nossas mãos. No entanto, os outros 90% da nossa vida estão em nossas mãos. Porque é a forma como reagimos aos fatos que vai determinar o tipo de vida que nós teremos. Por exemplo, ele dá um exemplo, um livro que é maravilhoso. O livro é estupendo. Um pai acorda de manhã, sua camisa branca, sua gravata, pronto para tomar o café da manhã, para ir para o emprego. A filha já está tomando café da manhã e a mulher preparando o seu café. Ele se senta, cumprimenta a filha, afavelmente, a esposa, mas a filha dá uma bobeada, bate na caneca de café e derruba na camisa branca dele. O que ele faz? Ele se levanta bravo, xingando, ofende a menina, fala que agora vai ter que trocar de camisa, daí a mulher vem interceder, ele briga com a mulher, fala que é culpa dela, que ela deixou a xícara da menina muito perto dele, e por isso que caiu, aí forma um forrobodó já de manhã. Aí ele vai trocar a camisa, coloca outra, podia ter feito isso sem reclamar, mas ele, depois de todo o fuzuê, como a gente faz, vai trocar a camisa. Aí ele pega a maleta, a menina está chorando, a mulher está chorando, aí ela perde o ônibus escolar, ele tem que levá-la na escola, ele já está atrasado, aí ele pega, sai correndo, passa o sinaleiro, toma multa, leva a menina na escola, quando ele chega no escritório, tem uma reunião, esqueceu a maleta em casa. Isso em meia hora, tudo isso aconteceu. Aí ele passa um dia desgraçado, 8 horas de trabalho. Quando ele chega no final do dia, ele está arrependido. Aí a mulher está chateada, fazendo a comida, a filha trancada no quarto, querendo falar com ele. Aí nós nos perguntamos, a culpa de tudo isso acontecer foi o quê? Da caneca, que estava muito perto, como ele falou, da menina, da mulher ou dele mesmo, que podia ter reagido de uma forma diferente ao que aconteceu? Se ele simplesmente tivesse falado, não tem problema, filha, se levantasse, trocasse a camisa e voltasse a tomar o café da manhã, estava tudo resolvido. Nada disso teria acontecido. Então, a forma como nós reagimos às coisas que acontecem na nossa vida é que vai determinar se seremos felizes ou se seremos tristes. O Espiritismo vem a seu tempo para nos explicar que a vida continua além do túmulo. Que aquilo que nós produzimos e construímos durante os dias da nossa vilegiatura carnal, eles vão continuar acontecendo no mundo espiritual. E a matéria do suicídio é tão importante para Jesus que ele colocou a sua mãe para tomar conta do Vale dos Suicidas. Maria é a responsável por cuidar dos suicidas no Vale dos Suicidas. Tanto é que no livro Memórias do Suicida, da excepcional médium Ivone do Amaral Pereira, ela fala da Legião dos Servos de Maria, que é um exército comandado por Maria, que vai ao Vale dos Suicidas, resgatar os suicidas e encaminhá-los às colônias para eles se retificarem o quanto possa, para poderem reencarnar e reparar as suas faltas. Ou seja, é muito sério esse assunto. Como nós podemos identificar alguém quase suicida? Aprendendo a olhar e se colocar no lugar do outro. O suicida não fala, vou me suicidar. Quem fala não se suicida. Aquelas pessoas, geralmente são mulheres que adentram, isso é estatístico, o hospital tomando medicamento. Elas também não querem se matar, elas querem chamar a atenção. Os que querem se matar, eles procuram formas violentas. Porque ele está fora de si, ele está enlouquecido. Mas ele fica calado num primeiro instante. Se você pergunta, ele fala que está tudo bem. Ele se isola da família, se isola dos amigos. Você vê que ele tem uma visão mórbida para as coisas, mas ele tenta disfarçar que está tudo bem. Porque não é a boca que fala. Nós temos que aprender a olhar nos nossos irmãos o corpo, como ele fala, suas atitudes. Ele deixa de se vestir bem, a mulher deixa de se pintar, deixa de se pentear, deixa
de se cuidar, fica relaxada a mulher, fica relaxado o homem, já não consegue render no emprego como rendia, já não se torna mais tão competente como deveria, muitas vezes perde o emprego, muitas vezes vai para a jogatina, muitas vezes vai para a drogadição. Tem pessoas que querem tratar o viciado, o toxicômano, pela droga. Se leva num terapeuta, o terapeuta vai tratar uma depressão, porque a causa da sua dor é uma depressão. Não é a drogadição é efeito, não é causa. Tem que ser tratado os porões da alma e entender aonde foi que ele perdeu a vontade de viver e a felicidade de viver. Mas para a gente identificar isso, nós temos que amar a vida e passar a observar as pessoas com carinho e com amor ao nosso redor. Verificar se tem algo diferente. Muitas vezes é uma pessoa resmungona, muitas vezes é uma pessoa infinitamente triste, uma pessoa que olha a vida em preto e branco, que nós temos que olhar a vida de forma colorida. Isso são gritos de socorro da pessoa querendo ser ajudado. E muitas vezes eu acho interessante aquelas pessoas que chegam e perguntam: você está bem, né? Ah, está tudo bem, você tomou um remédio, está tudo ótimo. Ela não pergunta, ela afirma que ela não quer ter trabalho com a resposta da pessoa. Então ela já pergunta afirmando. A pessoa vai dizer: não, eu estou bem. Lógico, você não quer saber. Nós temos que nos interessar pelos outros, amar a vida e entender que Deus nos trouxe à terra, a vida, para sermos um trabalhador dele, em sua seara. Mas o mais importante, para sermos um trabalhador da nossa própria seara. Porque cabe a nós o mérito e o demérito de nossa vida. Está em nossas mãos a possibilidade da felicidade ou da tristeza. As pessoas podem ajudar, mas cabe a cada um de nós decidir o melhor caminho a seguir. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.